Pronto, aí, pessoal? Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, como a gente sempre faz, uma vez por mês, nós temos as nossas narrações de vida. Para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. Na aula de hoje vamos falar sobre a mitologia grega, essa que é a mitologia mais famosa do planeta, cujos deuses são conhecidos por praticamente todo mundo. Pelo menos alguns dos deuses vocês conhecem. Qual deus da mitologia grega vocês conhecem? Isis. Ares. Isis? Isis é da egípcia. Ares. Apolo. Zeus. Atena. Apolo, Zeus. Ares. Apolo, deus da música, da razão, do sol. Ares, da guerra. Ares, do inferno. Thor, da nórdica. Zeus, dos raios trovões. Hoje nós vamos conhecer anti-heroínas clássicas, ou seja, vilãs, mulheres da mitologia grega. Mais precisamente, 4 grandes vilãs. Essas são humanas. E a maior parte delas estão envolvidas em tretas, em traições, em situações onde elas se envolvem ou como casados, ou tentam matar os filhos como madrasta. A primeira é Fedra. Fedra que se casa com Teseu. Teseu foi quem matou o Minotauro, graças a Ariadne. E aí ele pega a Ariadne para casar com a Ariadne, mas só que ele larga ela na ilha de Naxos. Segundo alguns, ele larga porque já era casado em Atena, com Atenas, que era a cidade onde ele se tornaria rei, onde o pai dele se suicidou e acabou se tornando rei. Em outras versões foi Dionísio que o enfeitiçou e fez ele ir embora para o Dionísio se casar com Ariadne. E aí posteriormente Teseu acaba se casando com Fedra. Fedra que era filha de Minos, o rei de Creta, onde tinha o labirinto, do Minotauro, e Pasífae. Pasífae era a mãe de Fedra e foi também a mãe do Minotauro. Como castigo de Poseidon, Poseidon deu um touro branco com chifres de ouro para Minos sacrificar. Isso porque ele tinha se tornado rei e tinha feito uma promessa para Poseidon. Mas só que o rei Minos achou aquele touro muito bonito e sacrificou o touro no lugar. Como castigo, Poseidon fez com que Pasífae apaixonasse pelo touro. O touro mandou venera, ela engravidou, deu a luz do Minotauro, que era um monstro que devorava os seres humanos. Depois o Teseu vai e mata o Minotauro. E mais lá na frente ele acaba se casando com Fedra. Isso porque ele estava traindo a sua atual esposa, que era a rainha das Amazonas. As Amazonas eram mulheres guerreiras. Muitas dessas mulheres guerreiras, inclusive, não gostavam de homens. As Amazonas, elas se resolviam entre elas mesmas. Quando elas queriam aumentar a prole, um grupo de Amazonas, elas sequestravam um homem, abusavam do homem sexualmente e depois o matavam. E aí elas esperavam a gravidez passada, as mulheres que tinham ali abusado daquele homem, esperavam a gravidez, se nascesse um bebê no sexo masculino, elas sacrificavam o bebê, porque só podia viver entre as Amazonas mulheres. Elas só criavam se fossem meninas. Assim funcionava as Amazonas. E o Teseu era casado com uma delas, né? Inclusive tinha um filho com ela que era Hipólito. E aí a Fedra apaixonou-se pelo filho de Teseu, pelo Hipólito, e tentou todas as formas de pegar ele. Só que ele não queria pegar ela de jeito nenhum. Aí ela, ressentida, porque foi rejeitada, ela foi e falou para o Teseu que o Hipólito tentou estuprar ela. O Teseu ficou puto, pediu para Poseidon vingança. Poseidon enviou um touro do mar, mais uma vez um touro. E esse touro assustou a carruagem dos cavalos de Hipólito. Assustou os cavalos, né, com a carruagem. E aí o Hipólito foi lançado para fora da carruagem e depois arrastado até a morte. Assim ele morreu. A Fedra, depois que descobriu que o Hipólito tinha morrido, graças à intervenção dos deuses, mas precisamente Poseidon, era suicida. Já assim foi um grande autor moderno que vai trabalhar a mitologia antiga, grega, e vai traçar similaridades entre as tragédias gregas e a tragédia da existência humana. A nossa vida é trágica. Por que ela é trágica? Porque nós não vamos sair vivo. E as obras de Racine geralmente terminavam em tragédias.
Hoje em dia, a maior parte dos filmes, das obras, terminam com um final feliz. Mas na mitologia grega, a maior parte das histórias terminavam com um final trágico. Mas é. Porque a vida é trágica. A vida vai terminar com a morte. Nós temos Clitemnestra, ela que era casada com Agamenon vivia chifrando ela. Agamenon, quando vai para a guerra de Troia, ele sacrifica a filha para poder ter o auxílio dos deuses na guerra. E aí a Clitemnestra ficou revoltada. O que ela fez? Ela foi e tramou a morte, o assassinato do marido. E aí os filhos quiseram vingar. Orestes e Electra se juntaram e mataram a mãe de Clitemnestra. Tem também, Ino é outra vilã, bandida aí na mitologia grega. Ela tenta de todas as formas matar os filhos de seu marido. Tenta de todas as maneiras, não consegue. E aí Hera acaba ajudando eles a se safarem. Inclusive o marido de Ino, o marido não, na verdade era o amante, porque ele era casado e começou a ficar com uma Ino e largou, abandonou a outra, que era a mãe de 2 filhos que ele tinha. Aí ele tenta matar os enteados, não consegue, Hera vai e enlouquece o rei e faz com que o rei mate Ino. Ele era um penhasco. Tem as filhas de Dânalo também, ele tinha 50 filhos. O irmão dele tinha 50 filhos. Eles estavam brigando por herança, aí fizeram um acordo de casar os filhos com as filhas. O irmão com os filhos do irmão com os filhos do irmão, né? E aí, o que era o pai das filhas tinha muito ciúme delas, não queria que elas casassem com os filhos do irmão. E aí ele planeja o seguinte, para poder se livrar e fazer com que as filhas continuassem por ele. Ele dá para elas punhais, as 50 filhas um punhal para cá, para que no dia da noite núpcias do casamento elas matassem os maridos. 49 filhas mataram os primos, na verdade eram primos. Só uma delas ele não matou. E aí, como castigo dos deuses, como castigo eterno, essas, depois que cometeram esse crime, foram condenadas a encher por resto da eternidade um vaso curado, vazava água, e nunca terminava esse serviço. Foi o castigo eterno. Então essas são algumas das anti-heroínas ou vilãs da mitologia grega, beleza? Por hoje é isso aí, galera.